excelente semana, um excelente começo de um novo semestre. Estamos aí na segunda metade de 2018. E que seja de grande sucesso para você e você alcance todos os seus objetivos. Vamos focar neste versículo de Tiago, carta de Tiago, capítulo 2 e versículo 5, onde ele diz assim: Ouvi, meus amados irmãos. Tiago está falando com os seus companheiros da fé. Ele diz: porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Vamos entender este paradoxo. Vamos entender esta escolha peculiar que Deus fez aos pobres deste mundo. Pois, como está escrito, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Quer dizer, Deus deu aos pobres do mundo a riqueza da fé. A riqueza da fé. E os tornou herdeiros do reino que ele prometeu. Eu queria falar com você inicialmente sobre a pobreza. De onde vem a pobreza? Nós temos hoje no mundo milhões e milhões de pobres. No nosso país, temos também milhões de pobres. Muita gente ainda morre de fome no mundo. Muitos vivem abaixo da linha da pobreza, o que significa que eles mal têm o suficiente para comer uma refeição básica para se sustentar, para ter o mínimo de saúde, de força, de energia. A pobreza é um fato, é uma realidade no nosso país e no mundo. De onde veio a pobreza? De onde saiu a pobreza? Quando você avalia a palavra de Deus, você entende que a pobreza nunca foi plano de Deus. Nunca. Quando Deus criou o mundo, ele criou, quando ele foi criar o homem, antes de criar o homem, ele preparou um jardim, ele plantou um jardim em um lugar rico em água, em minérios. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver isso. Era um jardim que tinha tudo em termos de frutos, árvores frutíferas, água, todas as condições para o ser humano viver em plena abundância. Não faltava nada. Então, a criação não foi marcada por escassez, por falta de nada. Quando Deus terminou a sua obra neste mundo, tudo estava perfeito. Então, não havia pobreza, não havia pobre. Pobreza nunca foi plano de Deus. Mas a pobreza se tornou consequência do ser humano ter saído do plano de Deus. Ter deixado aquele lugar onde Deus o havia colocado e deixado por sua própria desobediência. Então a pobreza não tem nada a ver com Deus. A pobreza é consequência do ser humano viver fora do plano de Deus. Então hoje nós temos aí depois de milhares de anos de exploração, porque você vê, quando nós olhamos, se você for conversar com um economista, com um sociólogo, se você for conversar com um especialista no assunto, eles vão apontar para você de onde vem a pobreza. O rico oprime o pobre, existe desigualdade social, a política econômica que oprime, a questão da falta de educação da maioria das pessoas pobres, por isso elas não têm muita chance de melhorar na vida. Eles vão apontar para você as causas humanas, sociais, político-econômicas da pobreza.
Mas se você for na raiz, você vai ver o quê? Qual é a raiz de tudo isso? Desses problemas econômicos, sociais e políticos. A raiz de tudo isso está a corrupção. Olha o nosso país. Olha o nosso país. Um país riquíssimo, riquíssimo. Poucas nações do mundo têm mais riquezas naturais do que o Brasil. Poucas. Pouquíssimas. E assim mesmo, o Brasil está em um desenvolvimento paralisado. É um eterno país em desenvolvimento. Nunca desenvolve, mas é um eterno país em desenvolvimento. Por quê? Você vê as pessoas, a história do nosso país, desde lá do início, desde as caravelas portuguesas que chegaram neste país e foram enganando os nativos, os índios, não é verdade? Trocando ouro, riquezas por bugigangas. Desde lá de trás, a ganância humana, o engano, a corrupção, a mentira, a falta de ética, desde lá de trás, foi a base do nosso país e tem sido a base do mundo. Então, a raiz da pobreza, na verdade, está no espírito das pessoas. A pobreza é um problema espiritual, muito mais do que social. Nunca foi plano de Deus, mas sim é consequência do ser humano viver fora do plano de Deus. De forma que hoje no mundo é impossível erradicar a pobreza. Impossível. Inclusive, Jesus mesmo disse que sempre haverá pobres. Sempre. Não porque ele quer assim, mas porque sempre haverá gente desobediente a Deus. Sempre no mundo haverá quem não quer seguir os caminhos de Deus. Por isso sempre haverá pobreza. A pobreza é e sempre será uma realidade no mundo até o final dos tempos. Mas existe para os pobres uma maravilhosa promessa que diz que Deus escolheu aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e com uma riqueza de fé reconquistar a vida lá do Jardim do Éden. Reconquistar uma vida abundante, regalada, que ele promete aos que são seus. Então, eu não sei se você me ouve e é uma pessoa pobre, pobre mesmo, socialmente, materialmente, ou pobre de espírito, pobre de amor, de saúde, eu não sei qual é a sua pobreza. Mas eu digo a você, se você tem uma pobreza, primeira coisa que você tem que entender, Deus escolheu você. Você é o escolhido. Agora você precisa crer nesta escolha. Crer. E entender que você recebeu esta riqueza de fé. E com uma fé rica, você pode ser rico se você quiser. Espiritualmente e em todas as outras áreas de sua vida. Porque uma fé rica te dá direito a todas as coisas, pois tudo é possível ao que crê. Nós vamos continuar neste assunto nos próximos dias, mas eu queria que você meditasse bem no que nós falamos aqui hoje.